Olá, então hoje nós vamos falar sobre os cogumelos medicinais. Eu recebo muitas perguntas sobre os cogumelos, é um tema extremamente interessante. E especificamente sobre os cogumelos medicinais, existem vários tipos, tá? Vai aparecer uma lista desses cogumelos aí para vocês, os mais conhecidos, que são também os que eu mais recomendo e os que eu mais gosto, né? Os cogumelos medicinais que a gente tem eles na forma de extrato mais concentrado, então muitas vezes a gente pode ter extratos dele em pó ou extrato deles em cápsula. É um pouco diferente dos cogumelos que a gente utiliza na culinária. Tá? Esses cogumelos aqui, os cogumelos medicinais, eles têm propriedades terapêuticas que a gente utiliza em algumas situações específicas. Então aqui na nossa lista nós temos o Cordyceps, o reishi, que é o Ganoderma lucidum, temos o chaga, lion's mane, turkey tail e o maitake. Esses são os mais conhecidos que a gente vai encontrar. Muitos deles a gente vai encontrar apenas em farmácia de manipulação e outros a gente até encontra aí no mercado, como eu falei, ou na forma de extrato em pó ou eles em cápsulas, muitas vezes em concentrações e ativos em concentrações um pouco diferentes. A gente tem que estar muito atento a essas quantidades e o que a gente quer obter de benefício desses cogumelos. Cada um tem suas particularidades que eu vou mencionar aqui para vocês. Então, primeiro vai aparecer aí para vocês um estudo muito interessante sobre os efeitos, inclusive, de antiobesidade e antidiabéticos dos cogumelos. De algumas plantas e alguns cogumelos, eles têm efeitos muito complementares, por isso que eu associo muito os cogumelos medicinais com algumas ervas, plantas, nas formas de chás, porque isso auxilia muito para potencializar os efeitos. E o que seria isso? Os cogumelos, de uma forma geral, eles têm uma ação muito importante, principalmente na concentração ali de alguns compostos chamados de beta-glucana ou até outros compostos e outros fitoquímicos, eles auxiliam na modulação de genes que vão regular o nosso processo de ingestão alimentar, a nossa saciedade e também a forma como a gente acumula gordura. E também melhora a sinalização da insulina, melhorando aquelas pessoas que têm a resistência à insulina ou risco para o diabetes tipo 2. Então os cogumelos eles têm uma ação metabólica muito importante. Além disso, os cogumelos eles têm uma série de ações que são de inúmeras aplicações, desde a ação anti-inflamatória, antioxidante, toda a nossa regulação em vários processos do nosso metabolismo, os cogumelos eles têm uma ação bastante específica. E essas ações, elas vão ser específicas de cada um dos cogumelos que eu vou dar esse exemplo. A gente tem um que a gente chama de ciclos de cogumelos adaptógenos. O que é isso? Os cogumelos eles têm uma ação adaptógena por quê? Porque eles auxiliam na nossa resposta ao estresse. Então a maioria desses cogumelos, por eles terem diversas ações e também essa ação sobre o nosso sistema nervoso central e também no equilíbrio da nossa resposta ao estresse, ele faz com que a gente, se você está numa fase muito estressante do seu organismo, ele regula isso. Então, por exemplo, se você está numa fase do estresse que você está um pouco já com falta de energia, com fadiga, ele vai aumentar a sua disposição e energia. Se você está numa fase de estresse que está deixando você extremamente muito mais ansioso, muito mais desequilibrado e muito mais ativo, o cogumelo ele vai ajudar a reduzir a sua ansiedade. Então, cada cogumelo, e de uma forma geral, ter uma ação adaptógena é exatamente regular essa resposta ao estresse. Seja de você ter uma ação que vai te deixar um pouco mais de energia, disposição, seja também de reduzir a sua ansiedade. E cada um deles tem ações diferentes. Então, por exemplo, o Cordyceps, ele é o que tem esse efeito mais adaptógeno, a gente pode utilizar ele tanto pela manhã ou como à tarde. O reishi, por exemplo, é o que tem o efeito melhor de relaxamento, é o que eu mais gosto para fazer a utilização ele no final da tarde e à noite. É excelente para as pessoas que têm a tendência para compulsão alimentar. O chaga é o que tem mais efeito antioxidante e anti-inflamatório, eu gosto muito de utilizar ele pela manhã também, ou também à tarde, também pode ser utilizado. E o lion's mane é o que tem mais efeito nootrópico. O efeito nootrópico é aquele que melhora o nosso desempenho cognitivo. Todos eles tomados em conjunto e fazendo esses ciclos de cogumelos os ciclos dos cogumelos adaptógenos, a gente pode obter esses efeitos deles em conjunto, combinado, porque quanto mais a gente combina entre os cogumelos, melhor a gente tem os efeitos e potencializa, porque cada um tem sua especificidade.
E aqui no nosso ciclo de cogumelos adaptógenos, o que eu tenho de sugestão? Então, na primeira semana, a gente fazer a utilização de 2 gramas do Cordyceps pela manhã. Ele vai te aumentar a sua disposição e a energia mental. Uma coisa muito interessante do Cordyceps e dos outros cogumelos adaptógenos também é que eles aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Então, isso favorece a distribuição de nutrientes para o cérebro, deixando você com um melhor foco e concentração. Então, 2 gramas de Cordyceps com 2 gramas de reishi, especialmente se você tem uma tendência a ser um pouco mais ansioso. Então, o reishi, o Ganoderma lúcido, à tarde ou à noite, vai ajudar a você nesse processo de relaxamento e reduzir a sua ansiedade. Na semana 2, a gente faz 2 gramas de Lion's Mane pela manhã. Como eu falei, o Lion's Mane ele tem uma ação mais nootrópica, de deixar você no desempenho cognitivo melhor, com mais foco, concentração, sem te deixar ansioso. E 2 gramas de chaga à tarde. Então isso também vai manter você bem nesses estados de disposição e energia. Isso é excelente para aquelas pessoas que estão tirando o café ou a cafeína da sua vida. Porque as pessoas que falam assim, Rita, eu tomo café só para manter o meu nível ativo, o que eu mantenho, o que eu faço para manter o meu cérebro ativo se eu tenho que reduzir o café ou a cafeína, porque o excesso de cafeína, né, as pessoas que tomam muito cafezinhos ao longo do dia, isso é extremamente prejudicial. Então a minha estratégia principal é fazer o ciclo dos cogumelos adaptógenos, porque isso vai fazer com que você tenha essa disposição e energia mental, mesmo sem necessitar de ficar tomando tanto café, tá? Na semana 3 e 4, a gente vai fazendo esses ciclos entre eles, né? Então, aquele que você mais se sentir, o que você sente melhor, o que você mais precisa, se você está precisando reduzir mais sua ansiedade, a gente investe mais no reishi. Se você está precisando investir mais em melhorar a sua disposição física e mental, a gente investe mais no Cordyceps com Lion's Mane. Ou se você é uma pessoa que é extremamente está precisando mais dessa proteção antioxidante e para as questões de longevidade, a gente coloca mais o chaga. E dando um intervalo a cada 2 dias entre eles, porque uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui nos cogumelos é alternar entre eles. O cogumelo, nunca é interessante a gente utilizar todos os dias o mesmo cogumelo por mais de 2 meses. O ideal é a gente sempre fazer esses ciclos entre eles e em alguns momentos fazer intervalos. Alguns momentos, algumas semanas que você fica sem cogumelo nenhum. Isso vai ser extremamente importante também, tá? E como que a gente utiliza eles? A gente utiliza eles ou dentro de algum shot, ou até mesmo dentro de um chá, como eu falei, fazendo boas combinações com algumas ervas, dependendo daquilo que você necessita. Então, por exemplo, se você quer uma ação de relaxamento, se você quer melhorar a sua qualidade do sono, a gente pode associar o reishi com a erva cidreira nesse finalzinho da tarde para início da noite. Isso fica excelente para modular suas questões de estresse, ansiedade e também reduzir a compulsão noturna. Ou até mesmo você pode misturar dentro da água. Ou se você fizer isso em cápsula, você vai fazer a sua proporção ali de quantas cápsulas você vai precisar para aquelas quantidades, né? As quantidades que são interessantes aqui, recomendadas, da forma bastante individual. Muitas vezes eu até faço eles em cápsula, quando eu quero misturar, fazer outras misturas, eu abro a cápsula, coloco o meu pauzinho ali do cogumelo junto com outros cogumelos ou com algum outro chá, para ter esse efeito mais potencializado dos efeitos, tanto do cogumelo como também da erva que eu queira potencializar a ação, tá? Então, era isso que eu tinha para falar sobre os cogumelos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!